O que a dificuldade financeira do terapeuta tem a ver com a relação com sua mãe? Já ouviram essa frase? O sucesso tem a cara da mãe? Já ouviram essa frase? Com o pai o dinheiro vem, com a mãe o dinheiro fica? Já ouviram essa frase que quando eu estou em sintonia com os meus pais, a vida flui, as coisas ficam leves, a prosperidade, a abundância chega até nós? E já quero começar trazendo esta situação para vocês. Nenhuma ligação na vida, nenhum vínculo na vida é tão forte e profundo quanto o vínculo com a nossa mãe. Não existe o vínculo tão profundo, tão forte relacionado a alguém nessa vida do que o vínculo afetivo, do que o vínculo com a nossa mãe. Eu não estou falando de amor. Mesmo aquele que diga assim, não, Cris, eu não concordo, porque meus pais só me deram a vida e sumiram no mundo, ou sei lá, me abandonaram, enfim. Mesmo assim, a alma dessa pessoa grita pelo amor dos pais biológicos. E enquanto isso não for visto aqui nessa vida terrena, essa pessoa vai passar uma vida com buracos, gaps, questionamentos. E aí nós temos o vínculo interrompido, nós temos o vínculo, o amor cego, nós temos o vínculo do afastamento, do distanciamento, mas tudo isso é amor. Presta muita atenção no que eu vou falar agora. Eu verdadeiramente eu gostaria que você prestasse atenção ao fundo do seu coração. Qual é o lugar que a sua mãe ocupa no seu coração? É um lugar de consciência moral? A consciência moral é aquela que fala: você não me deu isso, você faltou com aquilo. A consciência moral é que acolhe, é a acolhedora da criança interior, né? A criança que foi abandonada, a criança que a mãe não foi vista, a criança que sentiu a dor muito profunda do abandono. Quem aí já sentiu isso? Coloca eu. Você sentiu essa dor do abandono? A dor da rejeição, aquele vazio de não encontrar, às vezes, né? A sua existência aqui, ou aquele vazio de não saber se você pertence ou não. A sensação, às vezes, que você fala assim, parece que eu não pertenço a esse mundo. Por que eu tô falando isso? Ontem e hoje, para vocês terem uma ideia, eu passei imersa na minha pós em constelação familiar. E era sobre empresas, negócios, organizações. E adivinha, gente, eu não sei falar quantas constelações aconteceram nesse final de semana. Nosso professor estava com uma turma lá na Alemanha. E eu acho que deve ter acontecido por baixo mais de 10, 11 constelações de ontem para hoje. Quase todas as constelações pegavam na mãe. A mãe é a cara do nosso sucesso. Nós temos células das nossas mães compostas em nós. Nós somos uma extensão da nossa mãe. Nós fomos um com ela um dia, de tão forte que é esse vínculo. E é isso aqui que eu quero ler para vocês, né? O doloroso movimento em relação à mãe. Vou trazer aqui para vocês. Prestem atenção no que eu vou falar agora. E se puder, depois você rever esse pedacinho e anota. Agora não anota nada, só se permita estar vivenciando esse momento. Que é o seguinte: a mãe desempenha um papel central na nossa vida. Assim que lhe é concedido ter o seu lugar e o seu significado na vida da pessoa, ou seja, na sua vida. Assim que você conceder o lugar da sua mãe e o significado verdadeiro que ela tem na sua vida, muitos problemas se resolvem por si só. Mas por que é tão difícil fazer esse caminho de volta para casa? Para casa da mãe, né? Por que é tão difícil a gente dar esse passo em direção? Porque nós temos estas sensações que eu pedi para vocês agora. A sensação de que eu não fui amado, a sensação de que eu não fui vista, a sensação que eu estava sempre sozinha. E deixa eu falar uma coisa agora para vocês. Vocês imaginam se hoje nós, que estamos no caminho da terapia, buscamos o autoconhecimento, buscamos livros do desenvolvimento pessoal,
Ainda assim, dentro do nosso coração, é difícil olhar para os nossos pais e receber tudo que eles nos deram. Você imagina como foi para os nossos pais? Será que eu, como filho, filha, consigo abrir mão um pouquinho do meu ego? Porque o meu ego fala, eu não tive, eu não fui vista, eu fui rejeitada, eu não fui amada o suficiente. Porque o que a tua mãe te deu foi o suficiente para você chegar até aqui. Só que nós, com as nossas expectativas erradas em relação à nossa mãe, nós temos a nossa reclamação interna, que ela é imperfeita. Porque nós queremos uma mãe perfeita e não a certa para nós. E não aquela que deu a vida. Que eu sempre tenho falado aqui, que em última instância, ela deu a vida para você. E aí, dentro disso que eu trago para você, tem aquela fala assim, em última instância, você só tem a vida porque ela te deu. Ela disse sim. Ela podia ter interrompido. Ela podia ter falado para você não vir. Mas vamos mais a fundo. O que atrapalha o teu financeiro? O que atrapalha a nossa condição de vida em abundância aqui? As nossas acusações internas, as nossas reclamatórias internas, o nosso julgamento interno. Porque aqui fala exatamente isso. Eu amo a minha mãe. Eu entendo a minha mãe. Pior ainda, se você usa essa frase, eu já perdoei a minha mãe. Quem aqui usa essa frase? Eu já perdoei a minha mãe. Minha mãe me machucou muito, mas já perdoei a minha mãe. Se você usa essa frase, você ainda não entendeu no olhar sistêmico que pai e mãe não se perdoa. Não tem o que perdoar. Primeira coisa, pai e mãe não se perdoa. Não tem o que perdoar. Né? A fonte não precisa procurar pelo caminho. O segundo ponto é, eu amo a minha mãe, mas a minha mãe isso, minha mãe aquilo outro, se ela fosse assim, se ela fosse assada, se ela isso, ela ama mais meu irmão, porque ela sempre preferiu minha irmã, porque ela sempre isso, porque aquilo outro. Esse mais, historinha, significa que você tem sérias questões com a sua mãe. Seríssimas questões com a mãe. Então, o primeiro ponto é, se você usa a frase eu amo minha mãe e já perdoei a minha mãe, significa que você tem que fazer o caminho de volta o mais urgente possível. Porque quando você fala, eu já perdoei a minha mãe, é como se você falasse, tá aí, ó, mãe, vou fazer essa brincadeira. Tá aí, mãe, ó. Você joga para ela a culpa, né? Tá aí, eu te perdoo pelas coisas que você me fez. Toma. Toma a culpa de volta para você. Percebe que fica pesado? Você joga o fardo para outra pessoa? E a arrogância é desse tamanho, já perdoei. Eu sou o santo que perdoa. Você é o pecador que eu tenho que perdoar. Quando você olha com amor e fala assim, olha, eu sinto muito. Essa foi a nossa história. E eu dou um lugar para ela. Aí eu olho para a verdade.